Seja bem-vindo à jornada do psicólogo mais confiante. Estou muito feliz de você estar aqui podendo participar dessa jornada. Eu me chamo Henriette Russo, sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental há mais de 6 anos e estarei aqui durante esses 3 dias ensinando a vocês a como construir um plano terapêutico para que você possa conseguir conduzir qualquer caso que lhe chegue, que você tenha mais segurança para tratar os diversos problemas que cheguem até a sua clínica. E tudo isso com muita eficiência, trazendo os resultados muito positivos para a prática de vocês. E o melhor, fazendo com que você consiga, de fato, fidelizar o cliente e não perder mais pacientes. Então, espero que essa jornada possa ser enriquecedora para você. Você pode estar se perguntando, será que é possível atender com mais segurança? Será que é possível conseguir estruturar uma sessão de forma que eu venha conseguir traçar um plano terapêutico que de fato venha atender as necessidades dos meus clientes? Eu vou dizer a você que isso é possível, Isso não é mágica, isso não é truque. O que eu vou mostrar aqui para você que é possível é que com os métodos certos, com as ferramentas certas, é possível sim você conseguir estruturar uma sessão, é possível sim, já desde os primeiros encontros, você identificar quais são as competências, quais são as habilidades comportamentais e psicológicas que lhe faltam para o desenvolvimento sadio do seu cliente e assim construir um plano. E eu estou falando isso porque eu experimentei na minha prática. E não só eu experimentei, como outros profissionais também que vêm aderindo a este método e a estas ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, também estão experimentando resultados positivos. É o que vocês vão ver agora no depoimento da nossa colega, a psicóloga Nayane. Consegui estruturar melhor as minhas sessões. Quando os pacientes chegam, eu consigo entender de forma muito mais clara suas questões e consigo intervir de forma mais segura. E meus pacientes estão gostando muito das intervenções, porque eu tenho recebido ótimos feedbacks. Realmente as ferramentas clareou muito a minha mente, me ajudando a atuar de forma muito mais tranquila e segura. Você deve estar curioso para saber como eu cheguei até aqui, como eu consegui me livrar da insegurança. Mas nem sempre foi assim. Eu já me senti muito insegura na minha carreira. Inclusive, quando eu me formei no ano de 2014, eu era uma profissional bem jovenzinha. Eu me formei bem nova. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica no interior do Rio de Janeiro. Eu aluguei uma sala e lá comecei a atender. E uma das primeiras barreiras que eu encontrei não foi só a minha insegurança, mas foi a minha aparência jovial, a minha cara de novinha. Os pacientes não levavam fé em mim. Olhavam para minha carinha, olhavam para o meu rostinho e diziam assim, será que essa profissional vai dar conta? Inclusive, eles expressavam isso verbalmente. Mas isso também não só se dava conta por causa da minha aparência, mas também porque eles percebiam que, além de ser muito novinha, faltava consistência nos meus métodos terapêuticos, faltavam critérios para fazer boas análises e para conduzir, de fato, uma sessão terapêutica que pudesse ajudar um cliente com um plano de tratamento que fosse eficiente, que gerasse resultados. E foi quando, no momento da minha vida, eu pensei em desistir da carreira clínica enquanto psicóloga. Eu fiquei 1 ano, assim que me formei, e pensei assim, eu acho que a clínica não é para mim. De fato, não é para mim. E eu acho que eu vou procurar fazer outra coisa. E foi quando eu desisti da clínica e fui trabalhar em outra área de formação minha. Eu fui começar a dar aulas, que além de psicóloga, eu sou professora, e comecei a dar aulas na prefeitura na época e fiquei mais ou menos uns 8 meses na prefeitura dando aula para ensino fundamental, educação infantil.
Só que eu não me sentia plena, não me sentia realizada, eu não me sentia feliz. Embora eu gostasse muito da área da educação, eu sempre gostei de atender, eu sempre gostei da área clínica. Só que eu me sentia muito insegura. E por mais que eu estivesse fazendo pós-graduação, eu não me sentia ainda com ferramentas, com métodos, com critérios claros para conduzir uma sessão terapêutica. E foi quando eu, parando para pensar, falei assim, não, eu vou reabrir a minha clínica, vou reabrir o meu consultório e vou voltar novamente. E voltei com insegurança mesmo, com muito medo, com medo de perder paciente, com medo de fazer intervenções erradas, mas fui. E eu lembro que na época da minha graduação, tinha um professor que eu me identificava muito, que eu gostava muito, eu adorava as aulas dele. E ele na época estava desenvolvendo um método dentro da terapia cognitivo-comportamental, de junções de todas as gerações de terapia. Ele estava sistematizando e querendo criar um novo movimento dentro da terapia cognitivo-comportamental. Só que naquela época ele ainda não tinha montado essa formação. E aí depois eu descobri que ele tinha montado essa formação. E eu falei assim, eu vou fazer a formação dele. Que era um professor que eu confiava muito, era um professor que de fato dava resultados na clínica. E eu passei por essa formação com ele. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase há 2 anos nessa formação. E foi quando eu conheci esse método que ele desenvolveu. Foi um método inteiramente novo, é um método que está começando a chegar no mercado da psicologia. Eu digo mercado da psicologia, eu estou dizendo no nicho dos profissionais, no campo profissional dos psicólogos, que é uma 4ª geração de terapia cognitivo-comportamental, que ele conseguiu compilar todas as técnicas de várias gerações de terapias cognitivos comportamentais, desde a comportamental, desde a terapia cognitiva e das terapias contextuais, ele conseguiu sistematizar. E quando eu comecei a aplicar isso na clínica, eu comecei a ver resultados. E foi quando eu desenvolvi o kit de ferramentas clínicas. E quando eu desenvolvi esse kit de ferramentas clínicas para trabalhar com meus pacientes, eu comecei a ver os resultados. Eu já nas primeiras sessões eu já conseguia identificar os problemas, já conseguia saber quais eram as habilidades que eu deveria trabalhar. E aí não era mais a minha aparência que era um problema, ou seja, a minha aparência não era mais um obstáculo para a minha profissão, porque agora eu tinha consistência, eu tinha critérios. Os meus pacientes entravam e já viam que já na primeira sessão eu já conseguia dar um feedback bem claro daquilo que ele precisava trabalhar para ele se desenvolver. E ele percebia o quanto eu era consistente, o quanto eu era firme nas minhas palavras, porque eles percebiam que eu tinha critérios, que eu sabia o que eles precisavam desenvolver. Então, não era uma questão do rostinho, mas era a questão dos métodos e dos critérios terapêuticos que eu tinha para oferecer para os meus pacientes. E foi assim que eu fui ganhando autoridade na minha profissão, foi ganhando notoriedade nessa área da terapia cognitivo-comportamental. Comecei a fazer intervenções as quais os clientes foram provando dos resultados e foram me dando feedbacks. Eu lembro de um caso de ansiedade bem complicado que eu atendi na época e eu tive resultados maravilhosos. Depois que eu atendi aquele caso de ansiedade, a minha carreira ali se consagrou de fato. Ou seja, não é a sua aparência, não é a sua idade, não são técnicas de marketing, não é isso que vai fazer você atrair clientes para sua clínica. O que vai fazer você atrair clientes para sua clínica são as consistências dos seus métodos terapêuticos. O quanto o seu método terapêutico pode de fato
gerar resultados na vida do cliente. E foi assim que aconteceu comigo, foi assim que eu comecei a reestruturar a minha área clínica e a começar a ter sucesso. Hoje a minha agenda é bem cheia. Eu não tenho mais espaço para atender pacientes. As pessoas me procuram, não porque eu tenho uma boa divulgação de marketing, mas porque as pessoas, quando entram no processo psicoterápico comigo, veem que eu tenho critérios. Vê que não é nada solto, vê que não é nada bagunçado, não. Que eu não estou ali vagando. Eles sabem que eu tenho métodos para analisar. E eu já consigo, já numa primeira sessão, até mesmo dar alguns feedbacks. Eu não estou dizendo que isso é fatalista, que já na primeira sessão você já tem um plano rígido e vai seguir até o final. Lógico que não. No processo psicoterápico, muitas coisas vão desenrolando, muitas coisas vão aparecendo. Mas você precisa, nós psicólogos precisamos de critérios lógicos, claros, palpáveis que nos orientem. E foi assim que aconteceu comigo. E foi assim que eu comecei a experimentar os resultados e me tornar uma profissional com muito mais confiança, com muito mais segurança e cada vez mais as pessoas procurando pelos meus serviços. Então, pessoal, essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória que eu quis passar para vocês. E agora vamos estudar os conteúdos que eu preparei para vocês desse dia. Vamos colocar a mão na massa e conhecer tudo que eu preparei para vocês. Nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho das etapas do processo terapêutico. Então, vamos lá comigo estudar as etapas do processo terapêutico. Então, pessoal, estamos aqui começando o nosso conteúdo sobre etapas do processo terapêutico. Isso é muito importante para nós psicólogos sabermos organizar como vai ser as estruturas das nossas sessões. Quando a gente fala em terapia cognitiva comportamental, a primeira coisa que vem na cabeça dos psicólogos, a primeira coisa que vem na cabeça dos profissionais, principalmente daqueles que acabaram de sair da graduação, é que a terapia cognitivo-comportamental é só técnica, que a terapia cognitivo-comportamental só se resume em técnicas. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma diversidade de técnicas para tratar diversos transtornos e já sabemos a eficácia de todas essas técnicas. Só que a terapia, ela não só resume em aplicação de técnicas. E você não vai para o primeiro momento da terapia saindo aplicando técnicas indiscriminadamente sem antes conhecer esse paciente, sem antes conhecer essa pessoa que está chegando para você. Muitas pessoas fazem da terapia cognitivo-comportamental o que aconteciam naqueles programas de auditórios que passavam nas TVs abertas. Eu não sei se vocês se lembram do programa da Xuxa, do programa do Faustão, do programa do Silvio Santos, que tinha um momento em que eles traziam ali um balde de cartas e faziam um sorteio. E ali os apresentadores jogavam as cartas para o alto e levantava a mão e pegava uma carta. E ali lia o nome da pessoa que tinha sido sorteada. Isso acontecia muito no Silvio Santos, acontecia muito nos programas da Xuxa, as pessoas mandavam cartas para ganhar prêmios, para serem sorteadas ali no momento em que aquela programação ia no ar ao vivo. Né? E muitos terapeutas fazem assim. Chega um cliente, chega um paciente, acha que é só pegar uma técnica, joga todas as técnicas para cima, mas aqui eu pegar, eu vou levar para o consultório e aplicar. Ah, chegou aqui um paciente com ansiedade. Ah, chegou aqui um paciente com depressão. Vem cá e já toma uma técnica logo de cara. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no primeiro momento, nós, terapeutas, não saímos aplicando técnicas indiscriminadamente. A técnica, ela é uma ferramenta para nos auxiliarmos a criarmos repertórios comportamentais. O que você está falando?
é criar conjunto de comportamentos, habilidades comportamentais, habilidades psicológicas, habilidades emocionais, para que as pessoas superem os seus problemas, ou saiba lidar com seus problemas, ou saiba aceitar aquilo que elas não possam mudar. Então, esse é o grande objetivo da técnica. Eu estou aplicando a técnica para quê? Para desenvolver habilidades psicológicas, habilidades comportamentais, habilidades emocionais. Eu quero desenvolver uma habilidade, né? Então, é muito importante, antes de nós sairmos aplicando as técnicas, saber quais são os processos terapêuticos, as etapas do processo terapêutico, para que eu depois faça um plano de tratamento, né? Consiga fazer um plano de tratamento. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês as 3 etapas do processo terapêutico. Eu botei os 3 S para ficar bem didático, bem fácil para vocês conseguirem assimilar. E vocês já podem anotarem aí. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar esse conteúdo para download. Então, nós temos a E1, E2, E3. Olha só, bem simples de gravar. E1, E2, E3. O que é isso? A etapa de número 1, que eu coloquei E1, é o momento da avaliação. A etapa de número 2 é o momento das intervenções. A etapa 3, que é a E3, é o momento da prevenção de recaída. Prevenção de recaída significa que é o final da terapia. E como é o final da terapia, nós vamos pegar todos os materiais que trabalhamos ao longo do processo terapêutico e iremos reforçar para preveni-lo que ele caia novamente naquele sintoma, naquele problema. Então, pessoal, antes de mais nada, eu vou explicar um a um. Então, vamos lá. Essa é a primeira etapa da terapia, a avaliação. A E1 corresponde à avaliação. É o momento em que você recebe o paciente. Então, a primeira etapa da terapia consiste mais ou menos em 4 sessões, que vai fechar em 1 mês de sessão. Tá? E aí vai depender muito da habilidade do terapeuta, muito da consistência dele, muito do quanto ele já tem aí de experiência no processo clínico para fazer essa etapa de avaliação para recolher os dados. Então, a etapa aí de avaliação são os 4 primeiros encontros que nós temos, que fecham aí 1 mês, ok? Então, essa primeira etapa é a etapa que eu vou vir com técnica? Não. É a etapa que eu já vou vir com ferramentas para desenvolver habilidades? Ainda não. Eu posso até ser um terapeuta muito versátil, com muita experiência, tá? E posso até trazer alguma coisa, mas ainda não é o momento de intervirmos. É o momento de colhermos informações. É momento aqui de termos um panorama de quem é essa pessoa que chega até nós. Então, primeiramente, tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, mas o meu paciente ele não está respondendo as técnicas da terapia, ah, mas o meu paciente ele não faz o RPD. Aí eu pergunto assim: quantas sessões você tem com o seu paciente? 3. Ah, o meu paciente ele não consegue flexibilizar pensamentos. Eu dei as distorções cognitivas, ele nem flexibilizou nada ainda, ele nem modificou nada. Quantas sessões você tem com esse cliente? 3, 2, 4. Opa, que momento você está da terapia?
Você quer que em 4 sessões de 50 minutos uma técnica de reestruturação cognitiva dê certo? Calma aí, não vai dar nada certo. Você nem conhece o paciente, mal sabe o diagnóstico, mal sabe os históricos de reforçamento que reforçaram aquele comportamento, por isso ele tem tanta resistência. Você não muda a crença assim, ó, toma e vai embora. A terapia tem que fazer sentido para você ou para o cliente. Tá? Então, o cliente levou 30 a 40 anos para reestruturar tudo o que ele pensa, o que ele sente. E não vai ser em alguns minutos. Então, por isso que a terapia tem etapas. E nós temos essa primeira etapa aqui, que é a etapa 1. A etapa 1, você vai conhecer quem é esse paciente. Qual é a queixa que ele está trazendo? Em que situações, em que circunstâncias essas queixas aparecem? Quais são as situações que geram incômodo para o seu paciente? Nessa primeira parte aqui, na primeira etapa, você vai começar a recolher dados para formar hipótese diagnóstica. Aqui, nesse primeiro momento, é o momento de você fazer aplicações de alguns inventários, de alguns questionários, para identificar se ele tem algum nível de depressão. E aplicar inventários para saber como é que está as dimensões da vida dele, para identificar déficits comportamentais. Nesta primeira etapa aqui, vamos colher informações a respeito dos sintomas dele, quando isso se originou. Nesta primeira etapa aqui, vamos psicoeducá-lo para o modelo da terapia cognitivo, porque o cliente chega com uma expectativa sobre a terapia, o cliente chega com uma visão do que é um processo psicoterápico. A maioria das pessoas tem um modelo na mente delas, tem um modelo de psicoterapia das psicoterapias psicodinâmicas, ou seja, eles têm um modelo de terapia, um modelo psicanalítico. Muitos clientes acham que psicoterapia é para bater papo. Acham que psicoterapia é para ir lá ficar falando, e o terapeuta ali ficar quieto e soltar uma varinha mágica e sumir com os problemas dele. Até porque os modelos de psicoterapia que temos aí são modelos mais conversacionais. Ele, logo já no primeiro encontro, você já tem que psicoeducá-lo, mostrando que a terapia é um processo colaborativo, onde tem uma colaboração mútua entre o terapeuta e o cliente. É participativo. Aqui vai ter tarefas de casa. Vai ter tarefas para ele fazer. Você tem que explicar o objetivo dessas tarefas. Tudo que nós aprendemos aqui na terapia, tudo que você aprende aqui na terapia será reforçado através das tarefas que eu passar para casa. Eu preciso que você registre as situações que são problemáticas para você, porque eu não vivo com você, eu não moro com você. Eu adoraria virar um passarinho, uma calopsita e ficar no seu ombro 24 horas para conseguir mapear todas as experiências que acontecem com você e que te fazem sentir angustiado, ansioso, deprimido, que fazem você ter esses ataques de raiva, que fazem com que você sufoque as pessoas porque tem medo do abandono. Só que eu não estou com você acompanhando todo esse processo. Então, eu preciso que você faça esses registros. Quando você... Todas as vezes que uma tarefa terapêutica não é feita, o processo ele demora, ele fica mais lento. A gente vai ter que usar o tempo das sessões para você fazer aquilo que você deveria ter feito.
O processo psicoterápico não é para você desabafar o que está acontecendo, é para você, de fato, trazer o que é um problema para nós trabalharmos. Isso, na primeira sessão, já tem que ser psicoeducado. Então, esse primeiro momento é primeiro de psicoeducação, você deixar extremamente claro o que é psicoterapia. Você não pode achar que o cliente ele vai saber, que ele não vai. Implicá-lo ele nesse momento. Eu preciso que você faça uma aliança comigo. Eu preciso que você colabore. A terapia cognitiva, ela tem tarefas, ela tem atividades, ela tem exercícios. E eu vou precisar que você faça exercícios. Vão haver exercícios que eu vou passar aqui para você tirar lições. Uma maneira de você se manter conectado comigo, terapeuta, enquanto nos dias da semana você não vem à terapia, é através dos exercícios que eu passo. Você só vem um dia, uma vez na semana na terapia. E como você vai ficar conectado com tudo que nós trabalhamos aqui? Né? Então, a terapia cognitiva tem diversas tarefas. Então, esse primeiro momento é um momento que você vai conhecer esse paciente, saber qual é a queixa, em que circunstâncias essas queixas se dão. Vai começar a elaborar hipóteses para descobrir qual é o diagnóstico, se ele tem um diagnóstico, se não tem. Pode ser que o paciente não tenha, de fato, critérios que reúne para fechar um diagnóstico, possa ser que não seja um paciente clínico, né? Eu digo clínico porque não tem um diagnóstico ali, possa ser que não tenha. Ele vem trabalhar algumas áreas da vida dele que ele percebe que está sendo impactadas e por isso ele sofre prejuízo e está indo ali na terapia para aprender essas habilidades, para lidar nessas áreas aí que ele não consegue extrair uma certa satisfação com a vida. Esse primeiro momento aqui você vai psicoeducá-lo sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental, explicando a ele como funciona o processo psicoterápico. Então, já numa primeira sessão, você já tem que explicar o processo da psicoterapia. E aí, na segunda, na terceira, na quarta sessão, você vai recolher aqueles dados que faltaram. Eu não entendi isso aqui, vou me aprofundar na história dele. Na próxima sessão, vou trazer materiais para aprofundar na história, como era o relacionamento dele com os pais, o relacionamento dele com os irmãos. Eu quero entender como eu vou voltar na história não aleatoriamente. Conte sobre a sua história. Eu quero entender como ele desenvolveu essa ansiedade, como ele desenvolveu essa depressão. Eu quero entender como era o contexto dele, um ambiente familiar que fez com que ele desenvolvesse esse tipo de comportamento. Eu não vou olhar para a experiência dele perdido sem saber o que eu vou avaliar. Se ele está me trazendo uma queixa, eu tenho um ataque de raiva. Eu não consigo me controlar diante dos sentimentos que eu sinto. Quando eu sou contrariado, eu explodo. Quando eu sou contrariado, eu rompo em fúria. E aí eu vou querer, nas próximas sessões, ter contato um pouco maior com essa história, como ele formou esse comportamento, como era o contexto dele, como é que era? Era um pai alcoólatra? Era um pai que batia? Era um pai agressivo? E aí ele aprendeu a se defender através da agressividade. Ele percebeu que quando ele era mais agressivo, o pai abaixava um pouco a guarda, e isso foi reforçando ao longo do tempo, e eu vou entendendo por que ele formou esse tipo de comportamento. Você está entendendo como é importante a gente ter clareza do que a gente vai fazer nesses primeiros momentos da terapia? Eu aqui não estou ainda aplicando técnica, eu estou avaliando. Numa terceira sessão, se eu desconfio de algum transtorno de personalidade, ou se ele tem algum quadro de ansiedade ou depressão, né, eu já posso, através de ter uma escuta clínica muito bem refinada. O que é uma escuta clínica bem refinada? Se eu já tenho estudado os critérios diagnósticos de uma determinada psicopatologia, eu talvez já consiga identificar através daquilo que eu já tenho estudado durante um tempo. Tá? Eu já sei quais são as cognições e os principais sintomas comportamentais de uma pessoa que tem TAG, ansiedade generalizada. Eu já consigo identificar isso através
daquilo que o meu cliente relata. E através dos conhecimentos que eu já tenho, eu faço, ele é um paciente que tem as características de uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, né? Mas nesse caso, você vai ver ali, né? Você vai em consulta DSM, né? Vai consultando e estuda ali quais são as crenças, quais são os pensamentos típicos de um ansioso, e você vai vendo isso, né, no discurso. E aí nós temos alguns inventários, alguns questionários que podem auxiliar a você a identificar. Então, se você, numa terceira sessão, já queira aplicar um questionário, queira aplicar um inventário, você já pode estar colocando isso para identificar. Né? E aí, além disso, nesse momento aqui, nessa etapa da avaliação, é um momento em que nós vamos começar a olhar para as informações que nós estamos colhendo do nosso paciente e pensar: o que eu pretendo fazer com esse cliente? Quais são as habilidades que lhe faltam, que eu devo ensinar para que ele possa superar esses problemas? Quais são as habilidades? Então, nesse primeiro momento aqui, eu tenho que conseguir responder essas perguntas. Se eu consigo responder essas perguntas, o que eu pretendo fazer com esse cliente, quais habilidades eu devo ensinar, então eu já passei esse momento de avaliação. Então, a etapa 1 consiste em você recolher todos os dados, todas as informações do seu cliente, como ele desenvolveu aquela queixa, em que circunstância essa queixa aparece, quais são as situações que o incomodam, qual foi o histórico de vida dele que fortaleceu esse tipo de comportamento, que hoje é um comportamento problema que ele está trazendo para a terapia, que ele quer mudar, e por causa disso ele tem déficits comportamentais para lidar com isso, porque se ele tivesse as habilidades, ele não estaria na sessão terapêutica. É um momento em que nós vamos colher informações para construir um diagnóstico. Vamos lançar mão de instrumentos, questionários, inventários, testes. E a partir dessas informações que eu colhi, nessas primeiras sessões, eu vou começar a pensar o que eu pretendo fazer com o cliente. Quais habilidades eu devo ensinar. E a partir disso, a gente, no processo terapêutico, até dar um feedback para o cliente, ó, diante das informações que eu colhi aqui com você durante esse processo inicial terapêutico, eu percebi que falta ali algumas habilidades psicológicas para que você venha superar esse problema. Eu apliquei alguns testes, alguns inventários, e pode ficar claro que para você conseguir lidar melhor com esses seus ataques de raiva, para você conseguir se dar melhor com essa sua ansiedade, nós precisamos desenvolver habilidades de regulação emocional, para que você saiba tolerar os desconfortos emocionais, para que você saiba lidar com essas emoções desconfortáveis. Nós precisamos desenvolver a habilidade psicológica do raciocínio realisticamente otimista, porque você precisa pensar, eu vejo aqui uma necessidade de você ter alternativas de pensar, você está pensando, né? Parece que você só tem uma única forma de pensar, o que você acha? E vai mostrando para ele, tá? Você precisa um pouco mais de uma resolutividade de enfrentamento. Eu estou sentindo dificuldade que você tem. Eu percebi nesses processos de avaliação dificuldade de você se posicionar de forma assertiva, de ter uma comunicação assertiva. E você dá o feedback para esse cliente ter claro quais são as habilidades que lhe faltam, e você já está mostrando para o cliente um plano. Isso aqui é um plano terapêutico. Ele já sai da sessão com a motivação, já sai com a sessão com a percepção de que o profissional sabe o que vai trabalhar e desenvolver nele.
Então, essa primeira etapa aqui, você vai colher todas essas informações para você construir um plano de intervenção, um plano de tratamento, e aí nós vamos para a segunda etapa do processo terapêutico, né? A segunda etapa do processo terapêutico são as intervenções. Então, é aqui que nós vamos entrar com as técnicas, é aqui que nós vamos entrar com os instrumentos, com as intervenções, né? E aqui você vai escolher as técnicas, não é de forma aleatória. Você vai pensar qual é o objetivo dessa técnica. Qual habilidade eu quero desenvolver no meu cliente? Quando a gente fala em técnica, eu falei logo lá no início da live, na abertura, toda técnica ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da técnica? Qual é o objetivo da intervenção? O objetivo da técnica, o objetivo da intervenção é desenvolver habilidades psicológicas, comportamentais, habilidades emocionais. Vamos colocar aqui como habilidades psicológicas abarcando tudo isso, como habilidade comportamental e emocional. Então, o objetivo das técnicas, das intervenções, é desenvolver essas habilidades psicológicas que lhe faltam para o seu cliente, para que ele possa viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida um pouco mais gratificante. Esse é o objetivo da técnica. Então, essa segunda etapa aqui, eu já tenho informações do meu cliente, eu já sei qual é o diagnóstico, eu já sei quais são as crenças importantes. Naquela primeira etapa ali, na etapa 1, é o momento em que você vai registrar os pensamentos, vai registrar as crenças, vai identificar quais são esses pensamentos, vai identificar quais são essas crenças, lá na etapa 1. Isso não significa que morre na etapa 1. Ao decorrer de todo o processo terapêutico, crenças, pensamentos vão surgindo. Só que na primeira etapa, nós vamos registrar essas que são principais para dar o pontapé inicial para as nossas intervenções. Se num primeiro encontro o meu cliente já diz que ele não pode confiar em ninguém, que não deve confiar em ninguém, que as pessoas vão lhe trair, e eu percebo isso, que durante esses 4 encontros isso foi muito frequente, nós temos um cliente com a necessidade emocional de confiança transtornada, com um pouquinho do espectro aí paranoide, e que talvez eu tenha que construir um plano terapêutico focado aí para reestruturar esse tipo de crença. Ok? Então, aqui, voltando aqui para a etapa 2, nessa etapa 2 é a etapa que eu vou começar a intervir. Diante de todas as informações que eu peguei lá da etapa 1, da avaliação que eu fiz, do diagnóstico, dos sintomas, das queixas, das crenças e dos pensamentos, eu vou começar a reunir as técnicas, as intervenções que melhor se adequem ao meu cliente. E aí eu tenho que pensar quais são as habilidades que eu devo desenvolver no meu paciente. Se ele está sofrendo, é porque ele não tem essas habilidades para lidar com o sofrimento. Se ele chega com uma angústia e não sabe explicar de onde vem, ele precisa de uma habilidade. Qual é a habilidade? Autoconhecimento. Eu vou trazer todas essas habilidades para vocês na segunda aula, na aula de terça-feira. Eu vou trazer todas essas habilidades para vocês já no primeiro encontro, já nos primeiros encontros identificar. Eu estou falando delas, mas eu estou falando porque eu vou apresentá-las e vou explicá-las e vocês vão conseguir criar um plano de tratamento em cima dessas habilidades. Então, o objetivo da intervenção é desenvolver
essas habilidades psicológicas. E aí, no processo lá de avaliação, eu vou ter claro quais são essas habilidades que eu vou ter que desenvolver ao longo do processo terapêutico. Então, nessa etapa 2 aqui, vai ser intervenção. Quais técnicas eu vou usar? Quais habilidades eu tenho que desenvolver no meu cliente? E aí, a minha intervenção, as técnicas que eu vou usar, as habilidades que eu vou desenvolver para que ele melhore a sua capacidade avaliativa, porque a capacidade avaliativa dele está tão ruim, está tão pregnada pelas suas experiências e aquelas experiências que ele viveu virou a verdade sobre as coisas que ele se trancou e acabou generalizando uma visão de mundo, e por isso ele sofre, ele não tem uma flexibilidade cognitiva, e por isso eu vou ter que fazer intervenções a nível cognitivo, a nível de reestruturação cognitiva. Gente, reestruturação cognitiva nada mais é do que eu flexibilizar as ideias das pessoas. O cliente, quando ele chega no processo psicoterápico, ele acha que o que ele acredita é a verdade sobre tudo. O que ele acha é o que está certo. Então, quando num processo psicoterápico a gente identifica que aquela forma de avaliação está equivocada e você, juntamente com o cliente começa a perceber que existem equívocos, talvez esse é o momento de você começar a intervir com técnicas de flexibilização cognitiva. Então, será que esse meu cliente ele precisa de técnicas que flexibilize mais essa forma dele pensar, dele interpretar, dele avaliar as circunstâncias? Poxa, essa minha cliente acha que todos os homens são infiéis, que não se pode confiar em homem nenhum, porque ela só teve experiência com homens que foi infiel com ela. E por isso ela acaba generalizando. E, na verdade, ela não se acha nem merecedora de amor, que acaba se atraindo por homens que vão ser infiéis com ela. Né? E aí, eu posso fazer um tipo de intervenção para flexibilizar também esse pensamento, para flexibilizar também essa ideia. Então, a técnica, a intervenção que eu vou escolher tem o objetivo de quê? De trabalhar a cognição do meu cliente, reestruturar a cognição dele, de melhorar esse pensamento, de deixar esse pensamento um pouco mais realista. Eu sempre digo para os clientes, penso logo estou errado. Não tem aquela frase do Sócrates que diz, penso logo existo? Penso logo estou errado. O fato de eu pensar não significa que as coisas vão se materializar. Não significa que, de fato, as coisas vão acontecer. Então, o cliente chega na terapia achando que o que ele pensa vai se concretizar. Ele pode ver o seu pensamento apenas como uma possibilidade. Às vezes até algo que ele gostaria que acontecesse, mas que não necessariamente vai acontecer. Então, será que eu preciso fazer intervenções para flexibilizar esse pensamento? Então, nessa etapa 2, eu vou pegar técnicas e intervenções para trabalhar o pensamento, para desenvolver a habilidade do raciocínio mais realisticamente otimista. Ou será que o meu cliente ele precisa de habilidades para saber lidar com os efeitos das emoções? Existem eventos nas nossas vidas que são incontroláveis. Existem coisas que nós não vamos conseguir mudar. E aí, cabe o cliente aprender a habilidade de tolerar o desconforto emocional diante daqueles eventos incontroláveis, diante de expectativas irreais que ele criou sobre ele, sobre o mundo.
Então, eu preciso desenvolver nesse cliente a habilidade de tolerar as emoções. Eu preciso de técnicas de regulação emocional, que eu pretendo desenvolver nele essa habilidade de regular as emoções, a habilidade de regulação emocional. Um cliente com síndrome do pânico, com ataque do pânico, um paciente com um diagnóstico de síndrome do pânico, que tem ataques de pânico, uma das habilidades primordiais é a regulação emocional. Ele começa a perceber algum desconforto fisiológico e nada na sua circunstância está acontecendo. E às vezes o psicólogo ele não sabe identificar a causa porque aparentemente parece não ter uma causa, mas tem uma causa, porque o paciente com síndrome do pânico, ele percebe, ele fica super hipervigilante às alterações fisiológicas do organismo. Quando ele percebe qualquer alteração, ele pensa, vai acontecer algo de ruim, eu vou morrer, eu não vou suportar, vai ser terrível. E o fato dele fazer essa interpretação, o cérebro entende que tem uma ameaça a combater. Aumenta o nível de cortisol, aumenta o nível de adrenalina. E aí começa a sudorese, aí começa a boca ficar seca, começa um desconforto gastrointestinal, o sangue que corria aqui nas áreas pré-corticais, agora descem para as áreas límbicas, então ele não tem mais circulação, oxigenação nessa área, ele não consegue mais raciocinar, ele começa a sentir tonteira, ele começa a sentir efeitos reais das emoções, mas nós sabemos que as emoções não são perigosas. Então, o paciente desse precisa de habilidades de um raciocínio realisticamente otimista, precisa de técnicas que venham também intervir nesse pensamento. Também precisam de técnicas que venham intervir nesse pensamento, para ele ter pensamentos mais realistas, da onde ele tirou da cabeça dele que emoções matam. Só porque ele sente, nunca ninguém morreu de emoções de ataques de pânico. Isso é só o seu organismo entrando em ação diante de um perigo que você imaginariamente interpretou como algo perigoso. O meu coração começou a bater rápido, comecei a sentir um desconforto interno, então uma ameaça está por vir. Outra habilidade que ele precisa, regulação emocional. Ou seja, ele precisa vivenciar, não tentar fugir disso. Quanto mais ele tenta fugir, mais o nível da ansiedade aumenta, mais os efeitos colaterais se intensificam. Então, você vai ensinar o cliente a vivenciar as emoções, que vai trazer técnicas de regulação emocional para ele sentir a emoção, vai evocar o ataque de pânico na sessão. Você vai evocar, fazer com que ele sinta a sensação do pânico ali para, juntamente com você, ele aprender essa habilidade. Então, nessa etapa 2, eu vou trazer técnicas, eu vou botar a mão na massa com o cliente, eu vou identificar aqui, eu vou pegar e ensinar as habilidades que lhe faltam. Já naquela primeira etapa, eu identifiquei as habilidades que faltam, e agora eu já vou trabalhar, ensinar, vou vir com a técnica, ensinando para o cliente as habilidades que lhe faltam. Então, um paciente com síndrome do pânico, ele precisa muito, mas muito, de técnicas de regulação emocional. Ele precisa muito desenvolver a habilidade de regulação emocional. Ou também, você vai pegar técnicas aqui nessa etapa 2, você vai ver se o objetivo da sua intervenção, ou o objetivo da técnica que você escolheu, é desenvolver habilidades comportamentais no sentido de enfrentamento. Um paciente que tem dificuldade de dizer não, que agrada todo mundo, ou então um paciente que fala agressivamente com as pessoas, precisa de uma habilidade comportamental de assertividade, aprender a se comunicar. Talvez ele vai precisar aqui de técnicas de exposição, fobia de dirigir. É um paciente que tem fobia de dirigir, vou ter que fazer técnicas com ele aqui de exposição. Pessoal, a grande verdade é que a maioria das vezes as intervenções
e as técnicas vão trabalhar tudo isso aqui. Existem pacientes que vão precisar de técnicas mais voltadas para as emoções, para a regulação emocional. Existem pacientes que vão precisar de técnicas mais voltadas para a reestruturação dessas crenças, da flexibilização desses pensamentos. E existem pacientes que vão precisar, talvez, de técnicas um pouco mais comportamentais, que são aquelas técnicas em que você se expõe. Mas lembrando que toda técnica comportamental de exposição, primeiramente, tem que começar reestruturando os pensamentos, as fantasias, os mitos que esses pacientes têm sobre essas experiências, no caso, como dirigir, no caso, como falar em público, e depois treinar a regulação emocional, treinar, domesticar as emoções, para que eles possam, diante dessas situações aversivas, fazer exercícios para diminuir o nível de ansiedade, né? O nível da resposta emocional, ainda trazendo pensamentos reais para que ele, no dia, para que no momento que ele estiver na exposição da situação aversiva, ele não venha catastrofizar, mas ele venha usar o pensamento que ele desenvolveu ali no processo psicoterápico. Então, pessoal, essa segunda etapa aqui, né? Essa segunda etapa aqui consiste no trabalho em que nós vamos fazer do desenvolvimento das habilidades, ou seja, aqui já é o trabalho de intervenção. Aqui é o momento em que você vai aplicar as técnicas. Eu vou aplicar técnicas para intervir no pensamento, técnicas para intervir nas emoções, técnicas para intervir no comportamento, ou vou aplicar técnicas para intervir tanto no pensamento, quanto na emoção, quanto no comportamento, porque o meu cliente ele precisa de todas essas técnicas, tá? Então, é nesse sentido, né? Lembrando que você vai começar a trabalhar por aquilo que é mais emergente no seu cliente, né? Eu sempre gosto de começar fazendo intervenções por técnicas cognitivas, né? Reestruturando, mostrando para o cliente que nem sempre aquilo que pensamos são as verdades das coisas. Então, eu sempre começo com técnicas cognitivas, depois vou para técnicas de regulação emocional e, por último, eu vou para as técnicas de exposição, que são as técnicas comportamentais. Então, primeira etapa, avaliação. Pegar informações do cliente para construir o plano terapêutico. Construir o plano terapêutico aqui, eu vou escolher as técnicas para começar a aplicar. Esse meu cliente é o quê? É um cliente que tem síndrome do pânico. Então, eu já vou começar aqui a psicoeducá-lo sobre as emoções, já tem que psicoeducá-lo. E é para ontem, porque ele precisa conhecer, ele precisa saber o que são emoções. Ele precisa saber porque ele tem uma série de distorções, ele acha que ele vai morrer, ele acha que isso não é normal, ele quer se livrar da ansiedade, a ansiedade não é uma doença, né? Então, eu preciso psicoeducar e depois vir com regulação emocional para ele. Preciso vir com regulação emocional. E se tiver necessidade de fazer alguma exposição, porque por conta da crise do pânico ele parou de frequentar alguns lugares e aí vem concomitantemente com a agorafobia, nós vamos fazer um plano de exposição hierarquizando quais são os estímulos que geram menos ansiedade. E aqui, pessoal, nós temos a última etapa do processo terapêutico, que é a etapa da prevenção de recaída, que é a fase final. A prevenção de recaída, ou seja, é o momento em que o cliente já conseguiu aprender o que você, terapeuta, ensinou para ele. Um dos lemas da terapia cognitivo-comportamental é fazer que o cliente, que o paciente seja o seu próprio terapeuta. E por isso que nós ensinamos a ele
sobre os pensamentos, sobre as distorções. Por isso que fazemos registros, ensinamos ele a registrar, para que ele faça isso de forma independente, sem mesmo precisar do psicoterapeuta, que ele possa reconhecer suas próprias distorções. Não significa que ele nunca mais vai distorcer os eventos, significa que ele vai distorcer. Só que agora ele saiu do processo terapêutico entendendo que nem sempre aquilo que ele pensa revela as verdades sobre as coisas, e que muitas das coisas que ele pensa tem muito a ver com as crenças dele, com a visão de mundo dele, que ele construiu ao longo do tempo dele, que reflete as experiências que ele viveu. E que nem por isso ele pode aplicar achando que isso é a verdade sobre as coisas. Então, ele aprendendo essa mentalidade para a terapia, quando ele tiver no contexto dele, nas situações de vida, ele pode começar a pensar, mas ele vai fazer assim, será que eu estou distorcendo? Será que eu não estou aqui generalizando? Será que, como eu aprendi lá na terapia, os padrões que eu aprendi lá no meu histórico de experiência não estão falando mais forte? Será que eu estou realmente analisando os fatos como é para analisar, ou estou avaliando a partir das minhas vulnerabilidades emocionais? Então, a prevenção de recaída, o psicólogo vai verificar se de fato o cliente ele já faz isso. Poxa, meu cliente já consegue identificar suas distorções, ele já corrige os pensamentos. O meu cliente ele já consegue regular suas emoções, ele até sente medo, mas ele diante do medo conseguiu enfrentar aquela situação que era extremamente aversiva, regulando os efeitos desconfortáveis da sensação emocional do medo, e foi lá, enfrentou. Então, quando eu começo a observar que o meu cliente ele está tendo esses tipos de comportamento, então já é a hora da gente programar a alta e vocês reforçarem tudo aquilo que foi ensinado na terapia. Por isso que é importante o cliente ter um caderninho para ele anotar o que você está falando. Todas as vezes que terminar as sessões, você virar para o seu cliente e perguntar qual a lição que você tirou hoje desse processo psicoterápico. Eu quero, então, que você pegue essa lição que você hoje tirou desse processo psicoterápico comigo e anote. E anote. Então, quando um cliente ele não sabe regular suas emoções, ou não sabe gerenciar melhor o seu tempo para atingir os seus objetivos, e na terapia ele consegue fazer isso, ele aprende a fazer isso, ele está lá numa situação, ele sente raiva, mas ele vai lá, faz a respiração diafragmática, se nutre com os pensamentos saudáveis que ele aprendeu na terapia, e ele consegue frear isso, então ele aprendeu a habilidade, ele aprendeu aquilo que você ensinou na terapia. Então, é o momento da independência do cliente. Gente, a psicoterapia cognitivo-comportamental não é para durar toda a vida, não é para durar anos. Existem, sim, clientes que são mais graves, precisam de acompanhamentos mais longos, tá? Mas quando a gente não tem um caso grave desse, a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela tem um tempo. Ou seja, qual é o tempo dela? Quando eu observo que o indivíduo, que o paciente, ele está aprendendo as habilidades que eu estou ensinando no processo terápico, já é hora de nós reforçarmos estudos que ele aprendeu, diminuir os números de sessões, né? Se fazem sessões semanalmente, fazer quinzenalmente, né? E aí diminuir para uma vez por mês, para um encontro a cada 2 meses e depois dar a aula. Porque você está percebendo que ele está conseguindo atuar nas diversas dimensões da vida com aqueles repertórios que você ensinou. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado do material que eu tenha trazido aqui para vocês. E uma coisa que eu queria deixar para vocês, um exercício para vocês pensarem. Em qual etapa da terapia você se encontra? Ah, mas eu já tenho 10 sessões com o meu cliente. E se você está na 10ª sessão e você está fazendo um monte de técnica que não está ajudando, será que você tem as informações necessárias
Você colheu todas as informações, todos os dados para construir um plano terapêutico que de fato faça sentido para o seu cliente? Ou você passou por essa etapa da avaliação e já foi direto para as intervenções e por isso você sente que o seu cliente não está respondendo bem ao processo psicoterápico? Você sabe quais são as habilidades que faltam para o seu cliente? Você sabe quais são as habilidades que ele precisa aprender? Então, eu quero que vocês olhem para o cliente de vocês e vejam em qual momento da terapia eu estou. Qual momento? Olha, Henriette, você falou uma coisa que eu tenho poucos dados do meu cliente. Então, se você tem poucos dados, volta para cá. Volta para cá e recolhe melhor, reestrutura esse caso e depois volta para cá. E quando você perceber que ele está aplicando isso na vida dele, que ele está conseguindo, que ele está melhorando, comece a etapa para o momento da aula. Pessoal, nosso tempo já está acabando e nesta aula você pôde aprender as etapas do processo psicoterápico que realmente funcionam, que realmente vai orientar o seu processo psicoterapêutico. E amanhã nós estaremos estudando sobre como montar um plano terapêutico. Eu estarei trazendo para vocês um método, ferramentas referentes de como montar esse plano terapêutico com base nesse método que eu vou trazer para vocês na aula de amanhã. E, além do mais, eu vou pedir que você me siga lá no meu Instagram, que é o @psicóloga_Henriette. E na primeira foto em que você encontrar lá no meu Instagram, você comente o que você está achando dessa jornada, o que você está achando dos conteúdos. Dá um comentário lá. Assim que eu ver os comentários e puder responder, farei o possível para tentar responder a todos que estão interagindo comigo. Então, pessoal, foi um prazer imenso e até a próxima aula.